A lembrança mais antiga que eu tenho é de um prêmio que eu ganhei na escola, num concurso de desenho. Eu acho que eu tinha 4 anos ou 5. Era o tempo dos militares. Aí, sei lá, eu desenhei um soldado com uma arma e ganhei um prêmio. O meu irmão mais velho desenha. Então, eu lembro da gente ficar na mesa da sala desenhando, acho, espaçonave, dragão, dinossauro e depois super-heróis. Mas junto com o desenho, e eu acho que mais importante que o desenho, é o humor. Então, quando eu descobri a Chiclete com Banana, eu tive um clique de que... Primeiro que o meu desenho é uma merda, né? Não é um grande desenho, não é um desenho artístico. É um desenho para você se expressar. Então, o que eu sempre quis era me expressar com o desenho. Mas o desenho não era grande coisa. Aí eu descobri Chiclete com Banana, Jaguar, Angeli, Laerte, todos esses cartunistas dos anos 70 e 80 que vieram do Pasquim, com um desenho também que era muito estilizado, mas tinha uma mensagem muito forte no que eles estavam dizendo. Geralmente charge política, e ali eu descobri que é o que eu gostaria de ser. Eu devia ter 11, 12 anos de idade. E a partir dali eu tive certeza que eu ia fazer isso, ou ia cuidar de carro na rua, ou coisa assim. Porque foi... Eu diria que, além de fascinante, foi quase obrigatório, sabe? Eu não gostava de estudar, não gostava de escola, não gostava de esportes, não gostava de vida social, mas o humor me cativava, sempre me cativou. Aí depois eu descobri o Woody Allen. E eu fui atrás desse tipo de coisa. Eu consegui meu primeiro emprego como cartunista aos 20 anos. Fui demitido um mês depois. Porque também cheguei num jornal, eu não conhecia nada de jornal, não sabia como funcionava, não sabia que o dono do jornal era religioso. Eu fui contratado para fazer charge política e um quadrinho na página de cultura, né? E na página de cultura, isso foi em 94, estava rolando o Woodstock 2, eu criei um negócio chamado Via Sacra 2, que era, né, Jesus de novo carregando a cruz. E era um monte de piada sobre isso, ele não tinha força para carregar a cruz. E o cara não gostou e me demitiu, e aquilo foi, foi meio traumatizante. Mas foi um encontro que eu acho que o que eu sentia que gostaria de fazer eu descobri no Milor, nesses caras todos, Ziraldo, Jaguar, que eles faziam. E eu estou fazendo isso até hoje. Acho que eu não conseguiria fazer outra coisa. Cara, depois desse emprego, antes, na verdade, eu tinha trabalhado de balconista em locadora, tinha trabalhado um dia de vendedor de livro. Os empregos de merda, assim, que não ia pra frente, que não, sabe, desqualificado completo, não sabia fazer porra nenhuma, né? Só ia trabalhar, mas ficava desenhando, ou ia pra escola também e ficava desenhando. Aí depois disso eu fiquei um tempo sem trabalhar, sem estudar. Eu acho que foi um tempo assim que eu tive uma certa esquizofrenia, que eu criei um personagem chamado Barata, que ele tinha uma espada na barriga, era sempre 3 quadrinhos, todos os quadrinhos ele estava na mesma posição, e era mais ou menos como no livro Malone Morre, do Samuel Beckett, que é tipo a última hora de vida de um cara que está morrendo. Então eu ficava desenhando e redesenhando aquelas tiras, eu acho que eu desenhei umas 300 tiras, só que eram os mesmos desenhos em cada quadrinho. Então, 3 vezes 300, desenhei aquele cara com uma espada na barriga, e veja só, você tá lá sem emprego, sem trabalho, você cria um personagem com uma espada na barriga, sabe? Dá muita bandeira do teu estado psicológico. Aí eu fui estudar jornalismo, porque eu achei que era o atalho para voltar para a imprensa. E aí, mais 4 anos sem fazer porra nenhuma.
ser sincero, acho que não ajudou muito, não. Ajudou, assim, porque, pô, você começa a ter uma ideia do que é imprensa, do que é o discurso jornalístico, do que é liberdade de expressão, você contextualiza muito. Mas antes de me formar eu já estava trabalhando, já tinha voltado. Eu acho que antes também eu fui processado lá em Ponta Grossa por causa de uma exposição. Eu já tinha sido, eu já estava... Mas era aquela coisa, desenhava assim... Era sempre provocação, né? Eu acho que a charge, ela tem que ser provocativa. E quando você tem 20, 22 anos, você quer provocar até a Madre Teresa de Calcutá. E aí, em 99, eu comecei a trabalhar. E em 2000 eu vim para Curitiba, trabalhar num outro jornal, Gazeta do Povo. E em 2005 eu comecei a trabalhar na Folha. Não, 2007. Uma coisa assim. Na verdade, aí trabalhar em jornal você começa diferente das tiras em quadrinhos, do Amok, por exemplo. O Amok eu tenho a liberdade de falar sobre morte, psicose, canibalismo, mas na charge política, que é o que eu faço na Folha e na Gazeta também, aí o assunto é geralmente algo que está está sendo discutido naquele momento na política. Então, não deixa de ser um pouco sobre psicose, né? Você tem os caras ali que você tem vontade de esquartejar e espalhar o corpo pela rua. Mas são dois trabalhos bem diferentes, assim. O Amok, eu sinto que e as tiras, em geral, eu sinto que eu falo para mim. E as charges eu falo para o público em geral. Então, charge você é mais impessoal. Apesar de você estar dando a tua opinião, você está falando menos de você. Você está falando sobre a sua visão de mundo. E nas tiras você está falando sobre a sua merda de vida, coisa assim. Olha, aí eu já não sei se eu aprendi a trabalhar com eles ou eles aprenderam a trabalhar comigo. Eu não posso dizer assim, nunca fui censurado. Censurado como? Eu chegar e mostrar um desenho e o editor falar assim, não, você não pode falar do governador, você não pode falar do prefeito. Não, esse tipo de coisa nunca aconteceu. Mas também pode ser que eu tenha, sei lá, em algum momento amornado o discurso. Né? Ao invés de dar um murro no nariz do político, eu dou só um peteleco, sabe? Eu acho que isso pode acontecer também. Porque assim, quando você trabalha num jornal como Charlie Hebdo, a linha editorial do jornal é a agressividade e é a liberdade ampla. E o discurso é a defesa da liberdade de expressão, da democracia, de valores, esses valores como os mais importantes, sabe?
você ser humanista e etc. Mas você não pode publicar uma charge do Charlie Hebdo num jornal como a Gazeta do Povo ou a Folha. Não é a linha editorial do jornal, não é o público do jornal, não é Isso volta também ao fato a história da minha demissão, quando eu fiz a Via Sacra num jornal religioso, então acho que estava meio deslocado. Mas assim, talvez exista alguma censura, mas ela é bem sutil. Talvez seja uma autocensura. Mas aí ainda bem que a gente tem internet e publica nos meus sites, blogs. Tô pensando até criar um site na Deep Web para fazer os piores. O Amok, eu basicamente odeio esse personagem, porque eu não gosto de trabalhar com personagem. Na verdade, eu acho que o personagem ele limita a criatividade do autor. Eu gosto de criar piada e gosto de inventar uma tira nova a cada dia. E com o Amok, eu acabo ficando preso num personagem. Eu tenho que criar em cima da personalidade dele, do universo dele. E durante muito tempo, assim, eu fiquei sem desenhar, porque quando eu publiquei ele pela primeira vez, as pessoas gostaram do Amok e não queriam mais ler o resto dos desenhos, eles queriam só o Amok. E o Amok, ele surgiu assim por um motivo besta, que foi que eu comi um macarrão com pesto muito bom. E aí eu pensei, pô, qualquer coisa com pesto é bom, né? Acho que carne humana com pesto deve ficar bom. E aí me veio na hora a ideia de um garotinho psicopata e canibal e que quer comer os pais dele com pesto. Aí eu publiquei no jornal essa tira e teve comentários e tal. E abandonei, porque, como eu disse, eu prefiro desenhar sem personagem, eu prefiro desenhar só livre, criar uma tira por dia sem amarra nenhuma. Aí quando eu fui para publicar um livro de tiras, eu mandei, sei lá, umas 200, 300 tiras pro editor e no meio tinham 8 tiras do Amok. Ele recusou todo o resto e queria publicar as tiras do Amok, porque ele já falou, não, esse aqui que é bom, o resto não serve, cara. E aí isso acabou fazendo eu pegar uma antipatia por ele.
Não, a MOC é a síndrome que dá naqueles malucos que entram numa escola e matam todo mundo. Isso se chama síndrome de Amok. Quem descobriu isso daí foi o Stefan Zweig, que publicou um livro chamado Amok. E é uma síndrome, e esse nome Amok vem acho que do vietnamita, não sei de que lugar que eram uns guerrilheiros, que surtavam, pegavam a metralhadora e corriam em direção ao inimigo, metralhando todo mundo, e dane-se, eu vou morrer e quero fazer isso. Então surgiu daí, a síndrome de Amok. Aliás, eu nem sei como é que pronuncia, se é Amok ou Amok ou outra coisa. E agora eu tô aí, tô desenhando as tiras para o novo livro, que vai sair esse ano. Primeiro eu desenho elas num caderno, eu vou desenhando todas elas, rabiscando com caneta. Eu já tenho quase um livro inteiro aqui. Aí depois eu passo para o computador e aí, é isso. O processo assim ele não é muito glamuroso. Você tem que... O engraçado quando eu tenho que fazer o Amok, eu tenho que entrar num estado meio de psicótico, assim, sabe? Eu tenho que ficar com um pouco de raiva das pessoas, da humanidade, do mundo, querer esquartejar a gente, querer pendurar de ponta cabeça, pôr silver tape na boca para ela nunca mais falar, sabe? Essas coisas. Você tem que entrar num estado de espírito. Isso foi muito cansativo quando eu tive que fazer o livro. Porque eu tinha que odiar todo mundo o tempo inteiro.